Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 18 ao dia 24 de janeiro. E nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua crescente no céu, no signo de Touro. Além disso, a gente tá aí com muita energia de terra no céu. A presença muito forte desse elemento, fazendo um aspecto desafiador com vários planetas que estão no elemento ar. Então é como se fosse um embate aí do elemento terra e do elemento ar. A gente tem que pensar nesse caso que tudo é simbologia, tudo que eu trago aqui é uma linguagem simbólica decodificada pela minha interpretação. Você vai assistir outros vídeos, ouvir outras abordagens de outros astrólogos e com certeza eles vão trazer a própria interpretação. Então, o que a gente precisa pensar da linguagem simbólica aqui? De uma maneira geral, a Terra, ela representa a estabilidade, ela representa aquilo que é sólido, aquilo que tem força e peso, né? Que ancora, que deixa bem forte na matéria, que realiza, né, que tem essa energia de manifestação, de realização material. Isso é muito forte do elemento terra. Então a gente está vivendo um momento muito importante, até com essa energia de uma lua crescente no signo de terra, dentro de um ciclo que acabou de começar, né, com a lua nova em Capricórnio. Então a gente tem aí muito forte esse elemento trazendo pra gente a possibilidade da gente solidificar coisas na nossa vida, fazer crescer, materializar, colocar os nossos projetos em prática. É isso que a gente tem que focar, naquilo que faz sentido pra gente. Aquela listinha que a gente fez lá no ano novo, a gente precisa estar sempre acompanhando, revisando, vendo se faz sentido, se eu tô realmente disposto ou disposta a colocar isso em movimento, o que eu preciso fazer hoje para isso acontecer, respeitando sempre os nossos ciclos internos e olhando um pouco os ciclos externos, como o ciclo da lua, por exemplo, que fase que a lua tá, que signo que ela tá, para ajudar a gente a impulsionar, a fazer isso de uma maneira mais leve, mais tranquila, como se a gente usasse o próprio movimento da roda para andar e movimentar a nossa energia, mas também observando os nossos ciclos internos. Então vão ter dias que a gente não tá tão bem, não tá tão legal, e aí a gente se respeita, a gente se acolhe, mas se a gente perceber que tá entrando num processo de procrastinação, de lentidão, a gente percebe que as coisas estão um pouquinho paradas, a gente tem que repensar o que no fundo tá fazendo a gente ficar preso nessa energia, tá? E é um pouco sobre isso que a Terra fala também. Excesso de terra traz essa questão da estagnação. As coisas realmente ficam muito pesadas, muito paradas, muito lentas, né? Pessoas que têm muita terra no mapa ou no corpo, né? Para medicina ayurvédica, a gente pode pensar em kapha, né? O tipo de composição corporal dessa pessoa são pessoas mais lentas, são pessoas que têm mais peso, literalmente falando. Então aqui a gente tem que pensar nessa tendência também. A gente pode usar esse elemento para catapultar os nossos projetos, para realmente alavancar, fazer eles irem longe cada vez mais, mas precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa tendência à lentidão, até uma certa rigidez, ficar muito preso no mesmo ponto, a teimosia e a estagnação. Então é tudo isso que vai ser trabalhado nessa semana. A gente tá com vários aspectos tensos no céu, então pode não ser uma semana necessariamente fácil e leve, até porque a lua crescente ela é sempre um aspecto desafiador entre o sol e a lua, então isso indica desafios na nossa vida prática e cotidiana, se a gente quiser realmente ir em direção àquilo que a gente deseja. E às vezes você não tem nenhum projeto assim em mente, né? Eu sei que aqui eu tô focando numa questão muito específica, mas a nossa própria vida prática, no dia a dia, a gente sempre tá vivendo situações e questões. E eu percebo que quando o céu ele tá muito movimentado, cheio de aspectos bem intensos, na nossa vida aquilo tende a se espelhar, com desafios, com conflitos, com questões inesperadas que acontecem. Mas dentro dessa energia, tudo que acontecer vai estar sendo muito no sentido de
de tirar a gente dessa estagnação, dessa zona de conforto, desse estado meio letárgico de viver a vida. A gente tem que entender que vida é movimento, vida é fluência, vida é realmente a gente ficar o tempo todo vivendo a impermanência do movimento. Mesmo que a gente fique parado e não faça nada, a nossa vida está mudando o tempo todo. E quanto mais a gente resistir, mais vai ser através do desafio que ela vai se romper, aquele estado congelado que a gente quer viver. Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para usufruir de todas as fases desse processo que é a vida. E ela vai estar o tempo todo se reinventando. Se a gente busca essa reinvenção, se a gente busca esse aprimoramento da nossa vida, ela se torna muito mais leve, porque a gente está indo no ritmo próprio da vida. A gente está seguindo aquele ritmo lá da roda. Então torna as coisas muito mais fáceis e muito mais leves. E se junto com isso a gente estiver conectado com a nossa própria intuição, a gente vai ter as ideias, os insights, as sincronicidades acontecendo e a gente sabendo lê-las, claro, né, para levar a gente na melhor direção de uma maneira ainda muito mais leve e muito mais alinhada. Então é sobre tudo isso que essa semana vai trazer e na verdade o momento atual que a gente está vivendo, que pode ter sim alguns desdobramentos mais fortes nesse sentido durante essa semana. Na segunda, a gente amanhece com uma lua em Áries, trazendo pra gente muita força, muita movimentação. É como se fosse o fogo ali necessário dentro desse céu tão cheio de terra e ar para fazer as coisas movimentarem. Então pode trazer sim muita energia que a gente precisa gastar com coisas que fazem sentido pra gente. Se a gente resolver ficar parado, guardando essa energia dentro, pode causar uma certa ansiedade, pode causar uma certa irritação. Então é importante na segunda e na terça, principalmente, a gente gastar energia. Faça pelo menos uma caminhada, dê uma volta no quarteirão, pegue as escadas em vez do elevador, movimente essa energia, porque ela vai estar intensa em todo mundo ao nosso redor, inclusive dentro da gente. Se todo mundo queimar essa energia interna, se todo mundo realmente der vazão para essa energia, fazendo as coisas, né, gastando no corpo mesmo, fisicamente falando, com exercícios físicos, a gente não vai ter tanto a tendência de ter explosões no coletivo, né? A nossa responsabilidade individual é justamente cuidar da nossa própria energia, dos nossos próprios assuntos, buscar o autoconhecimento, para que a gente, trabalhando o nosso inconsciente pessoal, a nossa vida, as representações que a gente tem do inconsciente coletivo na nossa vida, a gente consegue afetar o todo, a gente consegue sim influenciar o coletivo e fazer com que as coisas também fluam de uma maneira mais leve, tá? Então é importante nesses dias a gente cuidar da nossa própria energia. A gente tá aí com essa lua ativando Marte, que tá fazendo uma conjunção com Urano lá em Touro nessa semana também. Então muitas explosões num sentido de energia mesmo, e ela pode vir de várias formas. Então na nossa vida, através da impaciência, do conflito, da pressa, da ansiedade, né? E vai pedir pra gente também paciência, calma, espera, harmonização, tá? Urano fala muito do inesperado também, então muitas coisas inesperadas, surpresas, e se elas vão ser boas ou não, vai depender muito do nosso nível de frequência e de consciência. Por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente está vibrando, porque isso vai estar criando a esfera da realidade ao nosso redor. Vai ser uma energia muito boa, muito positiva para a gente movimentar, para a gente andar para frente. O universo, ele quer que a gente persevere, que a gente avance o tempo todo, que a gente viva nesse estado de expansão, que a gente aproveite esse momento de expansão e crescimento na nossa vida. Então, se a gente aproveitar esse impulso, a gente pode chegar mais longe. Na segunda-feira a gente vai ter muitos aspectos positivos no céu, então se a gente souber usar essa energia de uma maneira positiva, as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais leve e muito mais fluida, tá? Na terça-feira o Sol vai entrar em Aquário e ele se prepara inclusive para fazer um aspecto com a Lua na quarta e dar início aí à fase crescente da Lua, essa fase de crescimento. A gente pode estar sentindo sim desde o início da semana, mas aí na terça-feira com o Sol entrando em Aquário, a gente vai ter um convite de fato para olhar para o futuro, para buscar o futuro, para se abrir para o novo na nossa vida de alguma forma. Observa o que acontece aí essa semana
vida, porque como a gente vai ter muitos posicionamentos em Aquário, o Sol entrando ali vai ativar Saturno e Júpiter, que também estão nesse signo. Então observa, porque pode ter sim um direcionamento de vida para onde a gente tem que olhar daqui para frente, para onde a gente tem que ir, ou o que a gente tem que trabalhar na gente mesmo, tá? Pode ser um momento bem interessante para a gente ter dicas do que fazer realmente na nossa vida a partir de agora. Na quarta, logo depois que ela entrar em Touro, ela também vai entrar na sua fase crescente e trazer essa necessidade da gente crescer e expandir cada vez mais algum aspecto da nossa vida. A gente tem que entender que a materialização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, ela é um dos intuitos da gente estar vivendo essa vida aqui nessa dimensão. Se a gente está na dimensão da matéria, é porque a gente veio se realizar nesse nível de consciência e não para a gente ficar fugindo dele, né? Buscando rotas de fuga, buscando questões que não estão nessa dimensão. A gente pode sim criar uma conexão, criar um elo e manter-se conectado, mas para viver essa realidade, essa vida da melhor forma. Então é aqui que a gente tem que focar, e a gente tem que focar na dimensão da matéria. Então materializar tudo aquilo que está na nossa cabeça, tudo aquilo que um dia é um desejo, um anseio da alma. A alma, ela tem muitos anseios, ela tem muitos desejos, ela tem muitas vontades de vivenciar experiências, e quando a gente vem para cá, a gente vai ter todas as ferramentas necessárias para viver o que a nossa alma anseia, e esse momento ele tá muito aberto para isso, para a gente realmente regar essas sementinhas e focar naquilo que a nossa alma realmente deseja criar, deseja vivenciar aqui. O foco deve ser o que faz sentido para mim agora, e o que não fizer, a gente simplesmente precisa deixar de lado, porque só vai continuar atrapalhando a manifestação de tudo isso que a nossa alma quer viver. Essa lua em Touro ativa Vênus, que está lá em Capricórnio, então mais signos de terra, né? Mais essa energia de materialização e concretização, e ela tá fazendo um aspecto positivo com Netuno, que está em Peixes. Então vai trazer uma inspiração, vai trazer novas ideias, vai trazer uma sensação de confiança na vida para a gente realizar tudo o que a gente deseja. E não é um desejo no sentido egóico, é simplesmente viver uma experiência, é realmente querer viver aquilo sem se apegar àquilo. Essa é a diferença. Eu acho que um anseio do ego, né, ele está muito voltado para satisfação pessoal ali naquele momento, e logo ele já quer outra, né? Ele não dá o valor necessário para aquilo, ele não vivencia com todos os sentidos, digamos assim, né? Saboreando tudo aquilo que ele está vivendo, ele está logo pensando na outra coisa, na próxima, né? Então aqui é para a gente realmente perceber o que é o anseio da alma, diferenciar se isso é da alma. Muitos desejos que a gente tem são sim do ego, e por que a gente percebe? Porque ou logo que ele se realiza não faz mais diferença pra gente, a gente já tá pensando no próximo, ou porque muitas vezes nem se realizam e depois de um tempo a gente volta para aquilo e vê que não fazia o menor sentido. Quando é da alma, aquilo se mantém, aquilo se sustenta, às vezes durante toda a nossa vida, porque muitas coisas que vão acontecer, na verdade, vão estar nos preparando para vivenciar aquilo que a nossa alma queria desde o início, mas às vezes a gente não está pronto ainda para isso, a gente não está no mesmo nível de frequência. Então tudo que você está vivendo, tudo que está acontecendo na sua vida, até as coisas que parecem muito desafiadoras logo de início, elas estão encaminhando você para esse anseio da sua alma, que muitas vezes, para muitas pessoas, ainda é inconsciente, ela nem sabe muito bem o que ela quer, mas no fundo, todo mundo sabe, porque todo mundo tem um propósito aqui, todo mundo sabe por que veio, né, o que veio experienciar no nível de alma. Ela não veio aqui à toa a passeio, ela veio vivenciar uma determinada experiência, crescer, evoluir, e ela vai te conduzir, mesmo que de maneira inconsciente, através de acontecimentos ou de situações, para aquilo que ela se dispôs a fazer desde que ela escolheu vir para essa realidade. No sábado, a Lua ela vai entrar em Gêmeos logo de manhãzinha e vai passar o fim de semana todo nesse signo. Aqui a gente já tem uma mudança de energia, né? Um começo de semana ali com bastante terra, né? Bastante estruturação. E mais para o final da semana, vários planetas, né? Entrando aí no signo de ar, Sol e Lua principalmente, reforçando essa energia de conexão com as nossas ideias, com a nossa mente superior. Se a gente está vibrando muito conectada com a nossa
nossa mente inferior, a gente vai estar preso em preocupações, em pensamentos negativos, em questões que ficam muito superficiais, muito na realidade prática da vida, e a gente se perde nisso e não consegue achar uma brecha ou ter um tempo na nossa vida para se conectar com a nossa mente superior, que é onde a gente vai receber as melhores ideias, que é onde a nossa mente vai estar clara e tranquila para resolver questões, para receber soluções para aquilo que a gente precisa, para ter ideias mais inspiradoras para a nossa vida, ou simplesmente para se conectar e sentir essa paz interior que já existe dentro da gente. A gente projeta muito fora, né, no que vai acontecer para então eu me sentir assim, mas na verdade esse sentimento, essa energia, ela já está disponível dentro de cada um de nós, mas para isso a gente vai ter que silenciar a nossa mente barulhenta, a nossa mente mais instintiva, que fala muito dos assuntos do dia a dia. Então pode ser um fim de semana que a gente vai ter uma atividade mental muito grande, então é interessante a gente colocar a nossa mente em movimento, estudar, conversar, socializar na medida do possível, né? Nem que seja pela internet, mas já começando a perceber esses padrões da nossa mente. Se a gente se deixa levar pelos nossos pensamentos o tempo todo, a gente vai chegar sempre num pensamento viciado, numa maneira de pensar que leva sempre às mesmas conclusões. Em algum momento a gente tem que perceber esse padrão que me leva a pensar de determinada forma, e esses pensamentos me levam a sentir de determinada forma, e esses pensamentos acabam fazendo eu vibrar numa certa frequência e criar uma realidade alinhada com ela. Então é todo um encadeamento de situações que começam com um simples pensamento viciado. Então é importante a gente começar a perceber esses padrões e também sair deles, porque enquanto a gente mantiver o mesmo tipo de pensamento, a gente vai continuar vivendo a mesma realidade. Na questão emocional, como a Lua fala, né, das nossas emoções, eu foco bastante aqui nessa passagem da Lua pelos signos. Essa não vai ser uma semana tão forte, tão voltada para as nossas emoções, mas muito mais voltada para as questões práticas da vida, para a gente perceber onde a gente vem se apegando, a que lugares ali confortáveis, mesmo que desconfortavelmente, a gente vem buscando se apegar, né, buscando se solidificar ali, achando que aquilo nos traz o chão e a segurança que a gente precisa, e muitas vezes o universo vai lá e tira esse chão para a gente perceber que ele não era o lugar ideal para a gente perceber que muitas vezes a gente pode voar, ou seja, ir além, ter uma situação de vida muito melhor do que aquela que a gente tem hoje. Tá tudo aqui na nossa mente, a gente precisa virar a chavinha e começar a pensar: eu posso, eu consigo, eu mereço, eu dou conta, principalmente quando vem esses pensamentos dizendo o contrário. Essa é a dica principal para essa semana. Observe os seus pensamentos e o que eles vêm dizendo para você, e observe o quanto isso está determinando aquilo que você está vivendo ao seu redor. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta aqui, momento a momento, e essa carta fala muito desse foco que a gente tem que ter no agora, em viver aquele momento que a gente está vivendo de uma maneira presencial, de uma maneira focada, de uma maneira totalmente entregue àquela experiência. Outra questão é para a gente não ter pressa, para a gente não querer chegar logo num ponto, porque a vida ela está acontecendo no agora, e se a gente fica tentando viver o que não é aquilo que está acontecendo agora, a gente está sempre perdendo algo, e quando a gente chegar nesse lugar que a gente almeja, a gente já vai estar com a nossa mente lá na frente, porque a maneira como a gente pensa sobre a vida, que a gente está vivendo aquela realidade. Então o convite é para a gente começar a focar mais no momento presente, começar a focar mais no que você está vivendo e tentando entender o que tudo isso está querendo te mostrar, o que você precisa mudar dentro de você, talvez, para acessar uma nova realidade. A aceitação é a palavra dessa semana. Tudo o que acontecer vai ser para te mostrar um caminho e não para te prejudicar e não para te fazer sofrer, a não ser que você esteja preso a um padrão mental que está levando sempre a criar essas situações, e no fundo essa situação
situação está querendo te mostrar que você precisa mudar uma chavinha ali, porque quando a gente muda, o nosso mundo muda com a gente. Então, a chave para essa semana é: diminui o ritmo, presta mais atenção no que você está vivendo nesse momento, sentindo, vibrando, pensando, porque é ali que vai estar a chave para você sair dessa situação e ir para uma outra situação muito melhor para você. Um outro convite que eu quero fazer ainda dentro dessa energia é para você tentar aproveitar mais as coisas pequenas da vida no seu dia a dia. Tenta durante essa semana apreciar mais as coisas ao seu redor. Quando você for comer, aprecie aquela comida, saboreie aquela comida, sente realmente o gosto, vê a cor do seu prato, tenta não ter nenhuma outra interferência, não assistir nada, não tirar o foco daquele momento que você está vivendo. Se você está andando na rua, tenta observar a rua, tenta olhar as cores ao seu redor, observar talvez alguns detalhes, algumas placas, algumas árvores, passarinhos que você não veria se você não tivesse totalmente presente. Tenta realmente praticar a presença e sentir prazer na sua vida diária, na sua vida cotidiana, naquilo que você faz sempre, porque essa é a sua vida. A sua vida não é aquele momento grandioso que acontece uma vez a cada 10 anos. Ela é o que você está vivendo agora, e a todo momento, e a cada fatiazinha da sua rotina diária. É ali que você tem que focar a sua energia, em ser feliz, e não em um momento pré-determinado que nunca está no agora. O agora é o momento ideal para você viver a sua melhor vida. E se você quiser aproveitar essa energia de lua crescente para se conectar com a energia do crescimento ou colocar o foco em algo que você quer ver crescer na sua vida, eu vou deixar o link aqui embaixo para uma meditação de lua crescente que você pode fazer para se conectar melhor com essa energia. Outra meditação que eu considero bem interessante aqui para a energia dessa semana é uma meditação que eu fiz para ativar a coragem no nosso campo, tá? Então, se você está precisando aí de um pouquinho de coragem para fazer o que você precisa, que você já sabe que tem que fazer e não está tendo coragem de fazer, eu acho que essa meditação pode te ajudar muito a ativar essa energia em você e fazer o que você precisa fazer durante toda essa semana. Também vou deixar o link aqui embaixo para você se conectar com essa energia, se você sentir de fazer. E a pergunta que eu vou deixar aqui para você essa semana, que eu quero que você reflita de uma maneira mais profunda, é: que experiência você acha que a sua alma escolheu viver através de você e que você pode focar em viver essa semana? Então coloca para mim aqui embaixo que experiência você quer viver essa semana, uma experiência que só depende de você escolher, ir lá e fazer. Então coloca aqui, reflete bem sobre isso e já começa a colocar em prática esses momentos de conexão com aquilo que a sua alma quer realmente experienciar. E às vezes são coisas simples, tá? Não é uma coisa grandiosa, um grande projeto. São situações de vida, são questões bem pequenas que a gente está deixando passar porque a gente está focando só em outras questões que não estão relacionadas com isso. Então eu vou fazer você refletir um pouquinho mais essa semana e, se você sentir, deixa a resposta aqui embaixo para mim. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você a mensagem dessa semana, eu vou pedir para você deixar um like aqui para mim, deixar um joinha, se inscrever no meu canal para você continuar acompanhando todo o meu trabalho aqui. Inclusive, essa semana que passou, eu deixei 2 vídeos aqui referentes à energia de 2021, se você quiser dar uma olhada, um sobre a energia de maneira geral e outro com uma mensagem para cada signo do zodíaco. Então, se você quiser continuar acompanhando, se inscreve no meu canal e também compartilha com quem você acha que pode se beneficiar de tudo que eu trago aqui. Um beijo enorme para você, uma semana incrível pra gente, cheia de expansão e crescimento, que a gente saiba focar naquilo que faz realmente diferença na nossa vida. Até semana que vem. Tchau, tchau!